Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nessa noite, dando início ao nosso culto de domingo, de adoração e louvor ao Senhor. E você é muito bem-vindo. Quero pedir que você possa estar chamando sua família, fazendo contato com seus amigos, familiares, aqueles que fazem parte dos grupos de WhatsApp que você tem, e informando a eles que está começando o culto da ESC Querigma, e você é muito bem-vindo. Queremos trazer uma palavra ao seu coração. Como eu falei na quarta-feira, hoje nós vamos ter uma ministração de louvor, vamos ter uma canção aqui, que a Jéssica vai estar ministrando, e logo depois eu estarei ministrando a palavra. Quero dar início ao culto dessa noite, lendo um texto da palavra do Senhor que está em Hebreus, capítulo 11, os 3 primeiros versículos, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amados, a fé é algo extremamente essencial, importante na vida do homem e da mulher. Nós vamos estar orando agora nesse instante. Você aí na sua casa, onde você está, se você quiser ficar de pé, fechar os seus olhos e orar conosco, vamos falar com o Senhor nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede, Pai, o privilégio de poder falar da palavra do Senhor, de poder ser boca do Senhor. Venha ao nosso encontro nessa noite, transforma, Senhor, as nossas casas em verdadeiros altares de adoração ao Senhor. Que nós aqui na minha casa, que cada um desses amados nas suas casas, sejam abençoados pelo Senhor. Que todos nós, Senhor, sejamos alvo do Teu favor, da Tua graça, do mover do Teu Espírito Santo. Senhor, não importa o lugar onde estamos, o que importa, Senhor, é que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Senhor habita em nós. Por isso, Senhor, é possível sim haver uma conexão entre nós e o Senhor, entre o Senhor e a Tua igreja, que é o homem, que é a mulher, que confessa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abençoa, Senhor, as crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos anciãos. Toma, Senhor, o homem e a mulher. Senhor, que essa noite seja uma noite de graça, que por cada lugar dessa terra, Senhor Deus, desse planeta chamado Terra, aonde houver uma casa reunida em nome do Senhor, haja cura, haja libertação, haja restauração, haja mover do Teu Espírito, que o avivamento do Senhor chegue até nós. Recebe nessa noite, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor, e fala aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. A Jéssica está vindo aqui e vai ser a nossa ministra de louvor nessa noite. Amém. Nesse momento ímpar, um tanto quanto difícil, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, seja em pé, seja sentado, do jeito que você está. Nós não precisamos de instrumentos, nós não precisamos de paredes, nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mas nós vamos levantar aqui um louvor e eu gostaria muito que você adorasse ao Senhor comigo, amém? Preparado aqui, a
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Amados, nós estamos aqui nesse domingo, né, como já tem se tornado uma coisa quase que normativa para muitas igrejas, por conta dessa situação do coronavírus, de todo esse alarde no mundo inteiro. Então nós suspendemos os nossos cultos até o próximo dia 27, quando nós estaremos hoje e na próxima quarta-feira trazendo uma palavra aqui. Então quero desde já convidar você, desde já pedir a você que convide seus amigos, para que nós possamos estar trazendo uma palavra de Deus nesse tempo, nessa hora, nesse momento, né, diante dessa situação, porque eu creio que o Senhor tem algo muito importante, muito poderoso para gerar na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós. E nós temos aprendido ao longo do tempo que a igreja não é o prédio, não são as paredes, não são as cadeiras. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se estaremos vivos quando tudo isso passar. Mas o fato é que ainda que eu não esteja vivo, a igreja permanece viva. Aleluia. A igreja permanece forte, a igreja continua avançando, porque a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor Jesus. Amém. E na última quarta-feira, amados, eu estive ministrando uma palavra sobre o que deve fazer, como deve se comportar a igreja nesse tempo de crise, como a igreja deve caminhar no meio dessa situação, dessas circunstâncias. E eu queria que você estivesse abrindo comigo a sua Bíblia aí na sua casa, ou, como eu falei na quarta-feira, seu iPad, seu iPod, o equipamento que você tiver, lá no mesmo texto de Êxodo, no capítulo 14. Nós vamos continuar lendo esse texto e trazendo uma palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus. E a partir do verso 21 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amados, é uma palavra poderosa. Falamos aqui na quarta-feira que em tempos de crise, o povo de Deus precisa avançar. O povo de Deus precisa continuar a sua caminhada. O povo de Deus precisa marchar. Ainda que estejamos confinados, ainda que haja recomendações para que não saiamos de casa, ainda que nós tenhamos apenas esse limite da nossa casa geográfico para nos movimentarmos, para fazermos aquilo que temos que fazer, ainda que seja recomendável que apenas uma pessoa da casa vá ao mercado, vá à farmácia, vá fazer coisas extremamente essenciais, nós podemos avançar no plano espiritual. Porque, amados, nós não estamos, como Israel, caminhando na direção de uma Canaã territorial, mas na direção de uma Canaã espiritual. A vida eterna nos espera, a vida eterna nos aguarda. E eu queria nessa noite também trazer para nós o fato de que em tempos de crise precisamos crer. Diga para a pessoa que está perto de você aí, você precisa crer. Em tempos de crise, amados, nós precisamos crer. Amados, quando nós olhamos para esse texto fala que o Senhor havia dito a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. No verso 21, diz que Moisés, obedecendo ao Senhor, estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor soprou um vento, e o vento abriu o mar, a ponto, amados, de se... Sabe, amados, ir caminhando no meio do mar a pés enxutos. O texto vai dizer que eles chegaram do outro lado. Sabe, amados, esse texto mostra para nós que a fé é um componente essencial na caminhada com Deus. Em tempos de crise, o que fazer? Creia! Creia somente! Continue crendo! Continue caminhando! Porque a fé, como nós lemos aqui no início, ela é a certeza de fatos, de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Isso é a fé. É pela fé, amados, que Enoque foi trasladado. Foi pela fé que Noé construiu uma arca. Foi pela fé que Abraão, quando chamado, obedeceu. Foi pela fé que nós podemos dizer a uma montanha, ou é pela fé, que nós podemos dizer a uma montanha: sai daí e vai para lá. É pela fé que nós podemos ver a glória de Deus. Foi o que o Senhor disse à irmã de Lázaro: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Pela fé, Paulo vai dizer que o justo pode viver. O justo vive pela fé. É pela fé, queridos. A fé é um componente essencial na caminhada com Deus. Porque, queridos, quando olhamos para esse texto, é muito fácil lermos, entendermos o que está sendo dito. Mas se nós fôssemos analisar friamente como caminhar por dentro, no meio do mar,
como caminhar tranquilo com paredes de água do lado direito e do lado esquerdo, como prosseguir tranquilo com o exército de Faraó atrás, somente pela fé. Nesse tempo em que vivemos, amados, para caminhar, para ir ao mercado, para deitar e dormir, para nos levantarmos, para fazermos o que temos que fazer, somente pela fé. Ter fé não é apenas acreditar, mas ter fé é depositar em Deus e na sua palavra toda a sua expectativa, toda a sua esperança. Isso é fé. E amados, eu quero conclamar você. Sabe, hoje nós estamos exatamente como os hebreus, porque os hebreus, amados, eles não tinham outra coisa a fazer, senão apenas crer. Talvez você aí na sua realidade, na sua casa, na sua vida, dentro da sua área de ação, tem questionado, tem murmurado, tem reclamado. Mas, amados, o texto vai mostrar para nós que os hebreus não tinham outra coisa para fazer, senão crer. Eles não creram porque eram bons, eles não creram porque eram mais santos, eles não creram porque eram especiais, eles não creram porque eles sabiam crer, eles creram porque era a única coisa que sobrou para eles, era a única coisa que lhes restava, porque à frente deles estava o mar, atrás deles o exército e Faraó. Só cabia para eles naquele momento crer, confiar, depositar em Deus e na sua palavra a sua expectativa e a sua esperança. Se Deus disse, caminhe na direção do mar, coloque o pé nas águas, é isso que eu vou fazer. Nesse exato momento, amados, o mundo inteiro está exatamente como os hebreus. Não nos resta nada mais, senão apenas crer no nosso Deus. No tempo de crise precisamos crer. No tempo de crise precisamos colocar em Deus e na sua palavra a nossa expectativa, a nossa esperança. Temos ouvido tantas coisas, amados, hoje no nosso meio e fora do meio evangélico, muitos profetas, muitos prognosticadores, muitos agoureiros, muita gente querendo dizer o que vai acontecer, como vai ser depois que tudo isso se passar. O fato é que nós não sabemos, queridos. Não sei se vou estar vivo. O que eu sei é que hoje eu posso crer. Amém. Eu posso confiar no meu Deus. Eu posso depositar nele a minha expectativa e a minha esperança. A minha palavra para você nessa noite, por mais absurdo que possa parecer, creia, confie, obedeça, porque o Senhor sempre tem a última palavra. Em tempo de crise, a fé é um componente essencial na caminhada com Deus. Não adianta querer ser lógico, não adianta querer ser racional, não adianta querer usar sua experiência, não adianta querer olhar para a experiência dos outros. É fé nesse Deus. Não é acreditar nas coisas, mas é confiar nesse Deus, é ter a sua esperança nele, porque pela fé nós podemos ser surpreendidos e podemos viver o inimaginável. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, pela fé você pode ser surpreendido e viver o inimaginável. Verso 22, acompanhe comigo aí, diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, quem poderia imaginar isso, queridos? Quando os hebreus iriam ter na mente deles a compreensão de que iriam passar pelo meio do mar,
de que o mar iria fazer para eles um caminho. Sabe, queridos, pela fé nós podemos ser surpreendidos, podemos viver o inimaginável. Pela fé, o natural dá lugar ao sobrenatural. Aleluia. Pela fé, o evidente dá lugar ao extraordinário. Pela fé, o iminente dá lugar ao inesperado. Sabe, amados, eu fico imaginando aquelas pessoas diante daquele mar, olhando para trás e vendo o Faraó com seu exército e pensando: já era, não tem mais jeito. Os profetas do caos dizendo: vão morrer, vamos ser arruinados, porque Moisés nos tirou do Egito para morrermos aqui, porque não nos deixou lá. E o povo em polvorosa, aquela confusão, aquele conflito. E humanamente, racionalmente, amados, não tinha uma saída. Queridos, hoje estamos vendo nações poderosas, nações que têm recursos, nações que têm dinheiro, nações que têm um sistema de saúde muito mais bem aparelhado que o nosso, sucumbindo às circunstâncias, não dando vazão, não conseguindo resolver, não conseguindo ter uma produtividade à altura daquilo que está sendo realizado, daquilo que está acontecendo. Inevitavelmente, amados, o que pode esperar, o que naturalmente pode acontecer, o que evidentemente pode ocorrer, o que iminentemente pode se dar conosco. Mas o texto mostra para nós que independentemente do que naturalmente se configurava, independentemente do que evidentemente se configurava, independentemente do que iminentemente se configurava, que era ou a morte afogado no mar, ou a morte pela espada de Faraó, o povo passou, o verso 22 vai dizer, a pés enxutos pelo meio do mar. Glória a Deus. Que se você crer em Deus, esse tempo vai passar e você vai sair cantando e adorando ao Senhor do outro lado. Não! O que eu estou dizendo é que na caminhada nós precisamos crer, nós precisamos depositar em Deus a nossa fé, porque ainda que não haja outro jeito, outra saída, outra solução, aquele que crê pode ser surpreendido e viver o inimaginável. Eu não sei o que pode acontecer, queridos, quando Moisés levanta as suas mãos, quando Moisés obedece à voz do Senhor. Ele não tinha ideia, penso eu, do que iria acontecer, porque o texto não nos diz. Mas o fato é que quando ele levantou as mãos, o texto diz que o Senhor soprou um vento por toda a noite, e esse vento abriu o mar. A sua noite pode estar escura, a sua noite pode estar densa, a sua noite pode estar com trevas mais intensas do que em outros momentos, mas se você ousar crer, se você ousar depositar no Senhor e na sua palavra a sua expectativa e a sua esperança, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que você pode ser surpreendido, que você pode viver o inimaginável. Eu fico pensando, queridos, nos hebreus e nos egípcios, porque nós vimos aqui pela perspectiva dos hebreus. Não tem jeito, não dá mais. O mar, afogamento, um exército, chacina. Somos apenas escravos diante de um exército, não tem jeito. Em contrapartida, amados, eu fico pensando o que pensavam os egípcios. Acabou. Zefini, lockdown, não tem mais jeito. Eles não vão poder conosco. Somos o exército mais poderoso da terra. Temos todo o aparato de exército a nosso favor, de guerra, de guerrilha.
nós podemos acabar com eles no piscar de olhos. Mas a Bíblia vai dizer para nós, amados, que ao contrário do que pensavam hebreus e egípcios, o que ocorreu é que todos foram surpreendidos pelo inimaginável. Você precisa crer nesse tempo, crer no Senhor, crer na palavra dele, porque a fé é um componente essencial. Porque pela fé, você pode ser surpreendido e pode viver o inimaginável. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos mostra em vários momentos a diferença que a fé faz. A palavra de Deus nos mostra em muitos momentos o que viveram homens e mulheres de Deus, porque ousaram crer, porque decidiram viver pela fé. Mas eu quero nessa noite, já caminhando para o final da minha palavra, eu quero nessa noite dizer para você algo. A sua fé não vai fazer o seu Deus agir. A minha fé, ela não vai fazer o meu Deus agir. A minha fé, ela vai me fazer ver e entender que o meu Deus nunca deixou de agir na história. Amados, quando eu olho para esse texto, isso salta aos meus olhos e aquece o meu coração. Não foi a atitude do povo hebreu em crer, que quando Deus deu a palavra a Moisés, diga ao povo que marchem, que fez a diferença na vida deles, que fez Deus se mover. Não! Aliás, amados, Moisés foi importunar a Deus pela incredulidade no primeiro momento, pela dúvida, pelo medo, pelo receio. Porque, queridos, não é a nossa fé que faz Deus se levantar, não é a nossa fé que faz Deus se mover. Deus sempre agiu na história da humanidade. Quando olhamos para a Bíblia, lá no início do Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas. Vemos que Deus interveio no Éden. Vemos que Deus interveio mandando o dilúvio e ensinando, mostrando, orientando a Noé a construir uma arca para se livrar ele e sua família do dilúvio. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus interveio levantando Abraão para gerar um povo através do qual ele seria conhecido na terra. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos o Senhor, vemos que ele interveio levantando José, para que José pudesse ser aquele que ia sustentar o seu povo, cuidar do seu povo e levar o seu povo até a terra do Egito em segurança e fazê-los ali ficar para a glória do nome do Senhor e para o cumprimento do seu propósito. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus interveio levantando Moisés, já 430 anos depois de escravidão, sabe, de pranto, de choro, de sofrimento. Deus interveio na história. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus interveio contra Faraó. Olha o que diz o texto aí, a partir do verso 26, verso 28, melhor dizendo. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O que fazer nesse tempo, amados? Precisamos crer. Creia.
Ou seja, confie no Senhor e na sua palavra. Coloque em Deus e na sua palavra a sua expectativa, a sua esperança. Não se firme em homens. Não se firme na sua inteligência. Não se firme nas coisas que esse mundo nos oferece, mas creia no Senhor. A fé é um componente essencial na caminhada com Deus. Pela fé, amados, nós podemos ser surpreendidos e viver o inimaginável. Não sei o que nos espera, não sei para onde seremos levados, mas o fato, queridos, é que desse tempo para diante, nunca mais seremos os mesmos. É tempo de nós nos debruçarmos sobre a palavra, é tempo de nós acreditarmos em Deus, porque nesse tempo não é o teu contra-cheque, não é a tua posição social, não é o teu meio de relacionamento, não são as coisas que você aprendeu a fazer, não são as políticas que você aprendeu a fazer, não são as socialidades que você tem, não são os relacionamentos, mas é a fé em Deus que vai fazer a diferença. Porque ainda que fechemos os olhos aqui, abriremos os nossos olhos na glória. Amém. Com o Pai, na nossa Canaã espiritual. Amém. A sua fé não vai fazer Deus agir. A sua fé não vai... sabe, amados, às vezes parece, a ideia que se tem, a impressão que dá, é que há pessoas que pensam que Deus está sentado no sofá da casa dele, assistindo uma televisão, assistindo Netflix, e aí quando alguém resolve exercer a sua fé e clamar ao Senhor, Deus se levanta e vai fazer alguma coisa. Não, querido, Deus está agindo. O salmista vai dizer que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Ele não para. Quando um dos discípulos foi pedir a Jesus para acompanhá-lo, ele disse: olha, o Filho do Homem não reclina a cabeça. Os animais têm seus covis, têm seus ninhos, tem lá, né, o seu grupo, o seu ambiente. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou me movendo. Sabe, amados, Deus não precisa que nós creiamos para Ele agir e se mover. Deus está agindo, Deus está se movendo. Por mais, amados, que parecesse aqui para os hebreus que Deus não estava fazendo nada, que Deus não estava naquilo, se você olhar depois com calma, você vai ver que Deus já havia dito a Moisés no verso 14, capítulo 14, verso 4, olha o que diz: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus está agindo, irmãos. Talvez naquele momento, diante do mar, sabe, com os egípcios atrás, o povo hebreu tenha esquecido disso e tenha pensado o que Deus está fazendo, onde Ele está, para onde Ele foi. Mas o Senhor continua agindo na história, o Senhor continua se movendo no meio do seu povo, o Senhor continua nos conduzindo. Você não precisa se preocupar com o fato de Deus estar se movendo, não, porque Ele está. É por isso que eu e você precisamos de fé, precisamos crer, para que os nossos olhos se abram e nós possamos entender e ver a ação de Deus no meio do seu povo. É tempo de crer, é tempo de confiar, é tempo de depositar no Senhor a nossa esperança, a nossa expectativa daquilo que está por vir, daquilo que há de acontecer, porque aquilo que será, aquilo que vai ser, já é, aquilo que vai ficar, já foi. Então, em nome do Senhor Jesus, se levante do meio desse medo, desse marasmo, dessa inconsequente apatia espiritual, e creia no Senhor e na sua palavra. Confie nele
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor está pronto, querido. O Senhor está sempre pronto. O Senhor está se movendo. O Senhor está agindo. O Senhor está prosseguindo. O Senhor está nos levando. E nós iremos, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo, ser surpreendidos. E vamos viver, em nome do Senhor, o inimaginável, para a glória dele e a alegria do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Aí onde você está, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Porque, queridos, como eu disse, prognosticadores, agoreiros, profetas da última hora, estão aí liberando muitas coisas, falando muitas coisas, mas o fato é que ninguém sabe o que vai acontecer. Nem na China a situação acabou, parou, não passou, então não sabemos o que vai ser. Essa não é a primeira peste que acontece na humanidade, outras pestes já aconteceram, queridos. E a humanidade ao longo do tempo só vai piorando, só vai se pervertendo, só vai ficando cada vez mais distante de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriaria. O aumento da iniquidade é algo inevitável. Então você que conhece esse Deus, você que conhece a palavra, você que tem comunhão com esse Deus, você que adora esse Deus, é tempo de você viver a realidade do Evangelho, é tempo de você crer, é tempo de você mergulhar nesse negócio, é tempo de você ser crente como nunca antes, é tempo de você dar um testemunho vivo, é tempo de você ser boca de Deus nessa terra, mesmo nesse tempo que se chama hoje. No meio desse vento, porque talvez para uns seja um vento, uma tempestade de ruína, mas para outros vai ser o vento que vai abrir o mar, vai ser o vento que vai deixar você passar a pés enxutos, no nome do Senhor Jesus. Creia, creia, creia. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, possa, nesta hora, estar, Senhor, visitando cada pessoa, cada família, cada lar, que está, Senhor, ligado nessa live. Amém. Hoje, ao vivo, ou talvez amanhã, na terça-feira, no meio da semana, na outra semana, não sei, mas que o Senhor, independentemente do tempo, possa, Deus, tocar nesta vida. Amém. E este amado, esta amada, possa entender que vida com o Senhor não é através de protocolos, de práticas, de atitudes piedosas, sabe, do ir e vir a um lugar estabelecido como lugar cultico. Mas, Senhor, eles precisam crer no Senhor, depositando no Senhor a sua expectativa, a sua esperança, tendo no Senhor aquele que é o autor e consumador da fé das suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesse tempo possamos caminhar, Deus, pela estrada da fé, sabe, Senhor, porque ela pode nos levar a vivermos o sobrenatural, o extraordinário. Senhor, em nome de Jesus, e que nesse tempo, Senhor, entendamos também que nós não vamos usar a fé para provocar o Senhor, não vamos usar a fé para mexer com o Senhor, porque a tua própria palavra diz que do Senhor ninguém zomba, mas aquilo que o homem planta, isso ele colhe. O Senhor tem agido, tem se movido. Abre os nossos olhos para vermos, Pai. Abre o nosso entendimento. Como Paulo diz aos Colossenses, Senhor, faça-nos transbordar, ó Pai, do pleno
conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que em nome de Jesus, Senhor, esse tempo seja um tempo, Senhor, onde o teu povo mergulhe mais fundo, mais intensamente, Pai, na realidade do Senhor e da sua palavra. Não sabemos o que nos espera, Pai. Não sabemos, Senhor, o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses. Não sabemos. Mas a tua palavra nos garante que tu continuas sendo o mesmo Deus. O que era, que é e que há de vir. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, no tempo que temos, seja muito, seja pouco, a viver uma vida aos pés do Senhor, de comunhão contigo, não preocupado com a força do vento, não perplexo diante do mar, não apavorado ao ver o exército inimigo atrás de nós, mas, Senhor, contemplando a beleza do teu poder e da tua grandeza, sabendo, Senhor, que independentemente, Deus, de continuarmos vivos, morrermos afogados ou mortos pelo exército inimigo, tu continuas sendo nosso Deus. Aleluia. E nós estaremos com o Senhor. Amém. Toma esse homem, toma essa mulher, toma essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses anciãos, Deus. Sim. E que em nome de Jesus, Pai, a tua igreja seja fortalecida nesse tempo, seja enraizada na tua palavra e seja uma igreja que crê, uma igreja que exercita a fé, uma igreja que confia no Senhor e na sua palavra. É a nossa oração nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira, às 19 horas também, quando estaremos ministrando uma palavra. Meu amado e minha amada, até mesmo você que não é crente, que não é evangélico, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, esse é o tempo. Você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso nesse tempo, você pode fazer isso agora, e eu quero dar a você a oportunidade. Você que ainda não teve encontro com o Senhor, faça isso aí no seu lugar. Hoje você não está numa igreja, né, dos moldes tradicionais, um templo com cadeiras, com louvor, com as pessoas, com todo mundo olhando. Você está aí na sua casa, você está aí com pessoas queridas a você. Talvez você esteja só nesse instante. Se coloque diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu confesso a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como Senhor e Salvador da minha vida. E eu declaro, Senhor, que eu viverei em fé, que eu viverei por fé, que eu confiarei no Senhor, colocando no Senhor e na sua palavra toda a minha expectativa e toda a minha esperança. No nome de Jesus, confesse ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Você que já é crente, você que já congrega, você que é membro da igreja que eu pastoreio, você que é líder, você que já está na igreja há muito tempo, queridos, é o tempo de nós voltarmos para a palavra, voltarmos para Deus. Quantos de nós não estávamos preocupados com tantas coisas, tantos afazeres, tantas rotinas? Quantos de nós estávamos sem fazer coisas importantes, porque dizíamos que não tínhamos tempo? Agora temos. Você está dentro de casa, você pode fazer isso. Se separe, vá para o tempo de solitude, vá para o tempo na presença do Senhor. Também confesse ao Senhor e tome um posicionamento em nome de Jesus. Eu espero você na quarta-feira e eu quero impetrar a bênção do Senhor sobre todos nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Se você pode, aí onde você está, fique de pé no seu lugar, estenda a sua mão assim, eu quero te abençoar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco aqui em casa, seja com cada família reunida nesse momento, espalhada por esse Rio de Janeiro, seja com cada família, Senhor, aonde quer que esteja, que vai estar nos assistindo, sabe, transformando a nossa vida, mudando a nossa realidade, nos ajudando a viver em fé, crendo no Senhor, crendo nas tuas possibilidades, que o Senhor alcance os nossos familiares e cada igreja espalhada por essa terra, cada casa, cada lar, cada sala, cada quarto, cada kitnet, cada cômodo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um restante de domingo na presença do Senhor. Paz de Cristo para você.